que te levou a seguir o caminho da literatura? Então, eu sempre gostei muito de escrever. Eu era aquela criança que tinha diário e tudo mais. E aí, com 10 anos, eu fiz um blog. Eu era super nova ainda, então, lógico que os assuntos também eram super infantis, né? E o blog foi crescendo com o tempo, foi conquistando mais leitores, pessoas de vários lugares do Brasil começaram a entrar e comentar. E eu fui gostando cada vez mais. Daí eu participei também de um concurso de poesia. Aí ganhei, minha poesia foi publicada num livro de antologia poética. Depois eu entrei também na Lei de Incentivo à Cultura e consegui publicar o meu livro, né? Que se chama Amor e Outros Equívocos. E conta um pouco mais pra gente sobre esse livro. O livro é um formato parecido com o formato que eu já vinha trabalhando no blog, que são textos curtos, assim, no máximo 3, 4 páginas, né? No máximo 3, 4 páginas do livro. E não são exatamente narrativas, ou podem ser narrativas, mas narrativas curtas, não exatamente crônicas também, mas coisas bastante do meu dia a dia, ou do que eu sinto, ou de como eu vejo o mundo. E falam bastante de amor, de sonho, de comportamento, de relacionamento. Uhum. Você tem alguma inspiração de algum autor ou de alguma obra para escrever as suas? Eu sempre li bastante Clarice Lispector, eu gostava muito, na adolescência inteira eu li Clarice Lispector, Caio Fernando de Abreu. E aí, mais recentemente, eu comecei a ler algumas blogueiras também, que fazem um trabalho um pouco parecido com o que eu tento fazer no blog. No caso, a Tati Bernardi, por exemplo, eu leio bastante o que ela escreve, ela também tem alguns livros de crônicas, de contos publicados, então acho que mais são essas minhas inspirações. E outras blogueiras menos conhecidas também, blogs pequenos, mas que escrevem coisas muito bonitas, aí eu sempre acompanho. E desde quando você começou, teve a ideia assim no blog, assim, vou transformar isso em uma coisa grande? Eu acho que talvez nessa fase 10, 11 anos, um pouco pré-adolescente, e aquela necessidade toda de se expressar e se conhecer, eu acho que foi mais ou menos nesse momento que surgiu a necessidade de ter um blog, porque antes eu já escrevia, mas escrevia as minhas coisas que ficavam sempre na gaveta, né, uns diários, vários diários que eu tinha um por ano, assim. E aí acho que foi mais na pré-adolescência mesmo que eu tive a vontade de mostrar para outras pessoas o que eu escrevia. Você possui planos para futuras obras em livros, assim? Então, além desse livro, Amor e Outros Equívocos, que eu publiquei em 2012, eu ainda estou trabalhando na divulgação dele, na verdade. Mas eu continuo escrevendo, seguindo esse mesmo formato de textos curtos, bastante pessoais, geralmente em primeira pessoa mesmo, falando de mim e do que eu sinto, de como eu vejo o mundo, enfim. Então, se surgir a oportunidade no futuro de publicar outros livros dando continuidade a esse primeiro, acho que seria ótimo. Foi difícil conseguir publicar o livro? Eu consegui por lei de incentivo à cultura. Então eu submeti o meu projeto a uma lei municipal da minha cidade, que é Betim, Minas Gerais. E aí eles pediam um release do autor e acho que 40% da obra que pretendia publicar, eu enviei esses 40% e fui aprovada. Então a lei de incentivo é bem interessante para autores que estão começando, que não tem editora ainda, né? Não tem contato com produtoras nem nada, então a lei de incentivo para mim foi muito importante, acho que sem ela teria sido muito difícil assim, começar. Né? E a repercussão do livro foi boa assim no momento, foi só esperando? Divulgar um livro é sempre muito difícil, ainda mais para um autor que está começando a jornada, é bastante complicado. Mas eu tive alguns apoiadores, né? Eu fiz um evento de lançamento lá que reuniu bastante gente. E eu continuo vendendo também pelo meu blog, as pessoas fazem encomendas, eu envio pelo correio. E nesse sentido a repercussão é positiva, apesar de não ser numericamente tão grande o número de vendas, acho que a qualidade dos leitores é o que me motiva e me deixa bem satisfeita, assim, ver que pessoas de vários lugares do Brasil estão pedindo e estão fazendo seus pagamentos por transferência bancária e recebendo em casa o livro, eu acho que isso deixa qualquer um muito feliz, né? Porque a pretensão de quem escreve é sempre ser lido. Claro que a gente almeja grandes proporções, mas se as grandes proporções ainda não chegam, a gente se contenta com um número pequeno de leitores, mas que acompanha com fidelidade o trabalho. Assim. E agora uma história. Você conseguiu pensar em não foi exatamente uma história engraçada, assim, mas uma coisa que eu acho legal é ver como as pessoas querem muito ser representadas através da literatura. Elas se procuram muito em textos, em coisas escritas. Então, sempre tem alguma amiga que me conta uma história e fala, escreve um texto, porque eu tenho uma história ótima, mas eu não consigo escrever.
E aí eu escrevo, mudo os nomes, coloco no blog, e aí a pessoa fica super emocionada. Eu acho que isso é legal, ver como a literatura impacta a vida das pessoas e como elas se buscam mesmo no que elas leem e tentam escrever, mas às vezes acham que não ficou bonito. Mas na verdade nem tem isso de ficar bonito ou não. Acho que escrita é um processo de libertação e de expressão, então acho isso muito interessante, como nas palavras a gente consegue às vezes colocar o que não cabe ou a gente não consegue colocar na vida real, a gente consegue escrever.